Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Hoje entraremos no universo sagrado da Bíblia para falar sobre os enigmáticos anjos que a habitam. São seres celestiais cujos mistérios desafiam a compreensão humana. Vamos juntos embarcar nessa fascinante jornada em busca do conhecimento oculto por trás dos anjos mais enigmáticos mencionados na Bíblia. Não percam essa oportunidade única de explorar o mundo espiritual dessas criaturas magníficas. Preparem-se para descobrir os segredos e desvendar os véus que os envolvem. Estão todos prontos? Então vamos começar. Os seres celestiais mais enigmáticos mencionados na Bíblia são os ofanins do Antigo Testamento. Existem centenas de referências a anjos na Bíblia. Abraão e Jacó tiveram experiências de intervenção angelical registradas no livro de Gênesis. Moisés também encontrou anjos durante a peregrinação no deserto, conforme descrito no livro de Êxodo. A palavra o anjo aparece 32 vezes no livro da Lei e nos escritos de Moisés. Os anjos de Deus são descritos nas Escrituras como as hostes celestiais, sendo seres reais, não figuras mitológicas ou conceitos abstratos. Embora não possamos tocá-los, os anjos têm impacto nas pessoas. Quem são os ofanins? Na língua hebraica antiga, eles são referidos como rodas. Embora as rodas sejam mencionadas várias vezes no Antigo Testamento, os ofanins se referem especificamente às rodas presentes no trono de Deus, conforme descrito na visão de Ezequiel. Ezequiel foi um profeta que viveu durante o exílio babilônico, um dos períodos mais desafiadores da história de Judá. Sua visão ocorreu quando ele estava no cativeiro. Deus usou essa visão para iniciar o ministério profético de Ezequiel. A descrição dos ofanins na visão de Ezequiel é complexa e difícil de traduzir. Ezequiel testemunhou uma nuvem ameaçadora de relâmpagos e chamas que vinha da direção do norte. Dentro dessa nuvem, havia 4 seres iluminados, brilhando intensamente. Embora parecessem humanos, eles não eram humanos de forma alguma. Cada uma das criaturas tinham 4 rostos, um rosto humano voltado para a frente, um rosto de leão voltado para a direita, um rosto de boi voltado para a esquerda e um rosto de águia voltado para trás. Eles possuíam 4 asas, embaixo das asas tinham mãos humanas, e seus pés eram de bezerros brilhantes. O profeta não registra essas criaturas pelo nome em Ezequiel 1, onde o relato de sua visão começa, mas no capítulo 10 elas são identificadas como querubins. Em Ezequiel 1, versículos 15 a 21, ao observar os seres viventes, ele percebeu que havia uma roda ao lado de cada uma das 4 faces. E todas tinham a mesma forma e aparência, como se fossem uma roda no meio de outra roda. As rodas moviam-se em qualquer uma das 4 direções sem precisar virar, acompanhando a direção para onde o rosto dos seres estava voltado. As rodas eram altas e possuíam olhos, e quando os seres viventes se moviam, as rodas ao lado deles também se moviam, seguindo o espírito que estava neles. O que Ezequiel descreveu neste trecho é difícil de visualizar em sua totalidade, mas é presumivelmente uma imagem de um magnífico carro com 4 rodas, que é o trono de Deus. Os próprios seres viventes faziam parte do trono em que Deus se assenta. As rodas e seus mecanismos pareciam poder mover-se em qualquer direção sem causar desordem em seus movimentos. A descrição cheia de olhos é como João descreveu os querubins, mostrando excelência em conhecimento e inteligência, não sendo meros objetos inanimados, mas com capacidade de ver e se conectar com as criaturas vivas acima. Essa visão revelou a onisciência de Deus, representada pelos múltiplos olhos nas rodas. Os ofanins estavam constantemente em movimento, seguindo a vontade de Deus. A visão transmitiu a mensagem de que Deus estava presente em todos os lugares e que Ezequiel não estava sozinho, mesmo no exílio. Ela mostrou o poder e a providência de Deus sempre em ação. As 4 rodas e seus mecanismos moviam-se em sincronia com os 4 querubins, de modo que estavam interligados. Ezequiel escreveu que os espíritos dos seres viventes estavam nas rodas. O trono de Deus é colocado sobre rodas, que são os ofanis, impulsionados por 4 anjos, as rodas dentro de rodas, permitindo que o trono se mova em qualquer direção sem precisar virar.
Esses anjos, identificados como querubins, têm 4 faces, uma voltada para cada direção, o que lhes permite viajar em qualquer ordem sem virar. Sobre as cabeças das criaturas vivas, havia uma estrutura que se assemelhava a uma expansão resplandecente, de forma incrível, parecendo cristal, estendida sobre suas cabeças. Sobre essa expansão, suas asas estavam estendidas retas, tocando umas nas outras. Cada criatura também tinha 2 asas que cobriam o corpo, uma de cada lado. Eu podia escutar o som das asas, parecido com o ruído de muitas águas, como a voz do Todo-Poderoso. Sempre que paravam e abaixavam as asas, vinha uma voz de cima da expansão que estava sobre suas cabeças. Acima da expansão, havia uma coisa semelhante a um trono, e sobre esse trono, havia alguém que aparentava ser um homem. Da cintura para cima, ele parecia ser feito de metal brilhante, como se estivesse em chamas. Da cintura para baixo, parecia ser feito de fogo, e havia um resplendor ao redor dele, como a aparência do arco-íris que surge nas nuvens em dias chuvosos. O brilho ao redor dessa figura era semelhante a uma luz radiante. Essa era a aparência do resplendor que cercava a presença do Senhor. Ezequiel imediatamente caiu com o rosto em terra. Então, ele ouviu a voz retumbante do Todo-Poderoso, instruindo-o em sua missão de trazer o castigo de Deus sobre Israel por sua desobediência. Por fim, Ezequiel presenciou a visão celestial e procurou descrever as imagens e os sons das criaturas. Então, ele percebeu um trono ocupado, o trono de Deus, por alguém que se assemelhava a um humano, mas cuja aparência era mais parecida com chamas do que matéria física. Imagine a magnificência e o esplendor presentes ali. Em seguida, Ezequiel avistou um arco-íris ao redor do trono de Deus. Deus havia concedido o arco-íris como um sinal de promessa após o dilúvio. João também contemplou o arco-íris antes da tempestade. Ezequiel presenciou um arco-íris em meio à tempestade, simbolizando a promessa da aliança de Deus e seu poder divino. A mensagem transmitida é sobre o poder grandioso de Deus. Ele estava consolando Ezequiel, garantindo-lhe que ele está no controle e que não há nada além de suas capacidades. A onipotência de Deus significa que nenhum problema ou dificuldade que enfrentamos está além do poder de Deus para resolver. Os anjos também são mensageiros de Deus, enviados para transmitir suas mensagens aos seres humanos. Eles desempenham um papel vital na comunicação divina e na realização dos planos de Deus. Além disso, os anjos têm a função de proteger e cuidar de todos nós. São enviados por Deus para nos guiar, proteger do mal e trazer conforto e auxílio. Estão constantemente envolvidos em batalhas espirituais, lutando contra as forças malignas que procuram nos prejudicar. Sua presença e intervenção asseguram que estamos protegidos e amparados pelo poder divino. Saber que temos anjos ao nosso redor, protegendo-nos, guiando-nos e transmitindo as mensagens de Deus, nos proporciona conforto, segurança e confiança em meio às dificuldades e desafios da vida. No entanto, devemos ter cautela para não cair na idolatria dos anjos. Embora sejam seres poderosos e espirituais, eles são criaturas de Deus e não devem ser venerados ou comparados ao próprio Deus. São servos de Deus, cumprindo suas ordens e glorificando-o em tudo o que fazem. Em resumo, os anjos são seres espirituais enviados por Deus para cumprir suas tarefas e propósitos na terra. São mensageiros, guerreiros, protetores e adoradores. Sua existência e atuação nos recordam da presença constante de Deus em nossas vidas, de seu poder e cuidado por nós. Portanto, devemos valorizar e expressar gratidão a Deus pela presença e ação dos anjos em nossas vidas. Os anjos também desempenham um papel importante no louvor e adoração a Deus. Estão constantemente proclamando a grandeza e a glória do Senhor no céu. Sua adoração a Deus é incessante e inspiradora. Nós, como seres humanos, somos convidados a nos juntar a eles nesse louvor. Portanto, compreender o papel dos anjos nos ajuda a entender melhor a soberania e o poder de Deus. Eles são testemunhas vivas do magnífico poder divino e de sua intervenção ativa na história humana. Assim, concluímos nossa fascinante jornada pelos anjos mais enigmáticos da Bíblia. Ao longo dessa exploração,
mergulhamos em visões extraordinárias e testemunhamos a magnificência e complexidade desses seres celestiais. Os querubins, com suas múltiplas faces e as incríveis rodas dos ofanis, nos levaram a refletir sobre a sabedoria divina e a inteligência que transcende nosso entendimento humano. Suas formas impressionantes e simbolismos têm intrigado gerações, alimentando a imaginação de estudiosos e fiéis ao longo dos tempos. Que esses mistérios celestiais nos inspirem a buscar uma compreensão mais profunda do divino e a cultivar uma conexão mais íntima com o transcendente em nossas vidas. Seja qual for nossa crença ou trajetória espiritual, os enigmáticos anjos da Bíblia continuam a ecoar nas páginas da história, convidando-nos a explorar os segredos do mundo espiritual. Lembre-se sempre, a busca pelo conhecimento é uma jornada sem fim, e estamos aqui para explorá-la juntos. Até a próxima aventura, e que a luz divina guie nossos passos.